Rapaziada, tranquilidade? Bora lá então para mais uma videoaula. Começando aqui apresentando para vocês, né, o plano da nossa aula invertida, para mostrar para vocês que hoje a gente vai estudar o Reino dos Francos, tá certo? Então, como eu já expliquei para vocês, dentre aqueles reinos dos povos germânicos que a gente observou, né, que surgiram ali após a queda do Império Romano do Ocidente, a gente viu, né, surgir ali o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, o reino dos lombardos, mas a gente vai focar então, né, em estudar de uma maneira bastante detalhada o reino dos francos para entender, né, como e por que esse reino, que era um dentre tantos reinos, né, dos povos germânicos, foi o que mais durou, o que conseguiu se fortalecer, o que criou na realidade um grande império no mundo medieval ali na Europa Ocidental, e por que ele é aquele que mais permanece, né, do ponto de vista político e cultural, né, sendo um pouco a origem da França enquanto Estado nacional. Portanto, as habilidades que a gente vai desenvolver na aula de hoje, né, vai ser tentar interpretar o processo de fortalecimento do Reino dos Francos e também, né, tentar analisar o uso da igreja para o fortalecimento político desse reino, certo? Eu pedi para que vocês, como atividade, né, fizessem aí uma descrição com as palavras de vocês do processo de formação e de fortalecimento desse reino. Então seria muito legal que vocês registrassem aí no caderno, assim que terminar essa videoaula, né, com as palavras de vocês, como ocorreu esse fortalecimento do Reino dos Francos. Isso vai ajudar muito vocês a internalizar esse conhecimento e conseguir aí descrever para a gente esse processo. Fechou? Bora lá então? Então, quando a gente olha, né, para o Reino dos Francos, a gente vai analisar e interpretar duas dinastias bem distintas umas das outras, tá? A primeira delas é a dinastia dos Merovingios, que vai rolar aí, né, de certa forma, entre o século V e o século VIII depois de Cristo. Essa dinastia merovingia que está na origem do reino dos francos, ela vai se transformar, e a gente vai tentar observar e analisar esse processo de transformação, em uma dinastia que vai receber o nome de dinastia carolíngia. Então essas duas são as principais dinastias que o reino dos francos ela vai passar aí durante todo esse período em que esse reino era o grande reino germânico, né, lá da Idade Média Ocidental. Então vocês vão ver que quando a gente olhar, né, para a nossa linha do tempo da Idade Média, que a gente está fazendo ela aí aos poucos, a gente pode ver que basicamente o reino dos francos foi o reino que mais durou, né, durante o período que a gente vai chamar de Alta Idade Média, tá certo? O primeiro aspecto que eu quero destacar para vocês, né, é essa relação que vai acontecer entre o reino dos francos e a Igreja Católica. Aqui eu estou mostrando para vocês então um quadro, né, que é o batismo de Clovis, que vai acontecer em 476 depois de Cristo. Não, por acaso, o mesmo ano em que vai cair, né, de maneira decisiva, o Império Romano do Ocidente. Quem era o Clovis? O Clovis, ele, ao que tudo indica as fontes, era descendente de Meroveu, uma figura que teria apoiado o Império Romano na região. E esse apoio, né, que o Meroveu vai dar ao Império Romano vai fazer com que ele tenha então se tornado uma figura bastante importante ali na região da Gália, né, onde vai surgir então esse império. Qual que é a importância, né, política desse batismo do Clovis em 476? Quando o Clovis, né, esse descendente do Meroveu, ele se converte ao catolicismo a partir desse batismo, o que vai acontecer é que ele vai ganhar muita força da Igreja Católica e com isso ele vai conseguir então expandir o seu território para além do seu território original. Então, a gente pode colocar aí como sendo um fator decisivo para a expansão do território do Reino dos Francos o batismo do Clovis. Ele vai usar a Igreja Católica e a Igreja Católica vai se usar
o próprio Clovis, né? Como que isso acontece na prática? Cada vez mais a ação de expansão territorial que o Clovis vai empreender aí, né, a partir de 476, ela vai servir para o catolicismo, para que o Clovis conquiste outros territórios não católicos e converta esses territórios, as pessoas que estavam ali, ao catolicismo. Em contrapartida, por que é interessante para o Clovis o uso da religião? Porque a Igreja Católica vai legitimar o Clovis como um grande rei, como um soberano desse território, tá certo? Aqui a gente pode ver como esse batismo, né, ele é muito usado aqui nas imagens, né? Então aqui a gente pode ver membros do clero católico, né, batizando aqui, e como vocês podem ver, né, há uma figura que lembra, né, uma criança, né? Obviamente que Clovis não era criança quando ele foi batizado, mas essa é a ideia da representação desse quadro, né? Que ele então foi batizado pela Igreja Católica, e aqui a gente pode ver, né, como que ele está portando aqui uma coroa. E esse simbolismo é justamente essa ideia da Igreja legitimando a soberania do Clovis, tá certo? Aqui uma outra imagem, né? Brinquei aqui colocando um Asterix, porque como os quadrinhos, né, do Asterix e do Obelix mostram pra gente, não há, então, essa relação entre esses povos gauleses, né, e a igreja. Mas, quando o Clovis ele se converte ao cristianismo, ele vai, então, romper com as tradições das religiões, né, próprias dos povos gauleses, e vai então se converter ao cristianismo, de certa forma, com certeza, deixando o Asterix bem angustiado, né? A principal questão com relação à época dos merovingios, então, é essa expansão territorial. Vai ser bem forte, né? Essa força que o Clovis vai ter a partir da sua conversão ao cristianismo, e basicamente o que ele vai empreender vai ser uma guerra contra os visigodos. Vou mostrar para vocês aqui no próximo mapa, né? E aqui vocês conseguem então observar o Reino dos Francos. Originalmente ele está localizado aqui no território onde é a Gália, né? Onde hoje é a França. E aí a partir da conversão então do Clovis ao cristianismo, ele vai entrar em contato, né, em conflito com o reino dos visigodos, que estava aqui no território da Península Ibérica, e vai conquistar esse território, então, e converter os visigodos ao cristianismo. Ao mesmo tempo, ele vai anexar esse território aqui às posses do reino dos francos, né, fortalecendo cada vez mais esse grande reino. Com essa ação, né, que o Clovis ele vai empreender, então ele vai conseguir centralizar o poder nas suas mãos. Porém, quando o Clovis morre, né, começa a acontecer um processo inverso, que é o quê? Um processo de descentralização. Quando o Clovis morre, não há uma figura forte que vai sucedê-lo. Portanto, esse poder que está centralizado nas mãos desse grande rei, ele vai começar a se dividir pelos seus majordomos, que é conhecido como os prefeitos de palácios. Então é como se a gente tivesse a descentralização que antes estava na mão desse grande rei, vai passar agora para prefeitos, que estão em palácios aí divididos em todo esse território que foi conquistado pelo Clovis, né, no começo da sua atuação. Tá certo? Então esse é o primeiro passo para a gente entender esse processo. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui a periodização, né, para que vocês entendam então e registrem aí, né, que essa dinastia merovingia, ela começa com o Clovis se convertendo ao cristianismo e expandindo o território então do reino dos francos pela Gália e também pela Península Ibérica, né? Ele vai fazer esse processo distribuindo então as terras, né, ao clero, vai distribuir as terras também à sua aristocracia de guerreiros, e é essa aristocracia de guerreiros então que vai se converter a esses majordomos, né, ou prefeitos palacianos. Então, quando o Clovis morre, essas pessoas que ganharam as terras do próprio Clovis é que vão começar a se fortalecer, cada um no seu território.
Então, um poder que era centralizado e que comandava tudo, agora passa a ser um poder descentralizado nas mãos desses prefeitos palacianos. Esse processo ele vai durar, então, do século V até o século XVIII, quando a gente vai ver, então, surgir aí, né, uma outra dinastia que vai retomar esse processo e que a gente vai ver agora, tá certo? Bom, então como eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, há um princípio de centralização político e um fortalecimento do reino dos francos quando o Clovis se converte ao catolicismo. Mas quando ele morre, não há uma continuidade nesse processo e esse poder ele volta a se descentralizar. Até que, né, ainda dentro da dinastia dos Meroveus, né, a dinastia merovingia, surge o Pepino de Heristal, que vai ser conhecido pra gente com o nome... Pepino já é um nome bastante engraçado, né? Quando eu explicar para vocês que o governo desse cara foi muito curto e por isso ele ficou conhecido como Pepino, o Breve, a coisa fica ainda mais engraçada, né? Mas qual é a importância, né, desse personagem histórico aí no Reino dos Francos? O Pepino de Heristal, ele era um desses prefeitos, né, palacianos, um desses major-domos. E a partir ali, né, do comecinho dos anos 700, ele começa a fazer um processo de centralização política, voltando àquela ideia que estava lá presente com o Clovis, lá que a gente já estudou. Então, o Pepino ele vai se aliar à igreja em busca dessa legitimação que só a igreja pode dar para o Pepino. E nesse sentido, ele inicia então esse processo de centralização política. Como eu já expliquei para vocês, o governo do Pepino ele é bastante curto, né? Então, quando ele morre, o filho do Pepino, né, o Carlos Martel, ele vai continuar esse processo de centralização, buscando o poder da igreja e buscando a legitimidade da igreja. Aí entra, né, a famosíssima batalha de Poitiers, que acontece em 732 depois de Cristo e que vai ser assim o grande marco do processo de centralização do reino dos francos e que vai ser o marco do surgimento dessa nova dinastia que vai ser chamada de dinastia carolíngia, certo? Então vamos lá tentar entender um pouco, né, qual que é a importância dessa batalha que está representada aqui nesse quadro pra gente, né? A Batalha de Poitiers, ela acontece em 732. Temos barulho aqui no corredor, então vamos dar um pause na gravação. Dramas da vida de um professor em quarentena. Vamos voltar aqui então. Então, a importância da Batalha de Poitiers, né, ela é muito grande para essa relação entre o Reino dos Francos, a centralização do Reino dos Francos e a sua união ou o uso da Igreja Católica para esse processo de centralização. O que é a Batalha de Poitiers? Bom, a Batalha de Poitiers, ela é uma batalha entre o Reino dos Francos e o Império Muçulmano, né, que está invadindo os territórios da Europa e conquistando esse território da Europa e convertendo as pessoas ao islamismo. Então ela é um marco, né, em um processo de conflito que vai acontecer entre a Europa com a sua tradição cultural do cristianismo e o Oriente Médio com a sua tradição cultural baseada na fé islâmica, né? Principalmente a partir de Maomé. E o islamismo a gente vai estudar logo logo. Mas para a gente aqui é importante a gente ter em mente, né, e entender que nos anos 700, né, a população islâmica ela começa a promover, né, uma série de tentativas de conquista dos territórios europeus. E nesse momento, então em 732, ocorre um conflito, né, entre os islâmicos que estão invadindo o território europeu e o Reino dos Francos, que surge aí como um dos grandes defensores desse território, né, liderados pelo Carlos Martel, que vai liderar o exército franco nessa batalha, vai conseguir deter o avanço dos muçulmanos, vai conseguir deter o avanço, portanto, da fé muçulmana na Europa e vai então representar para a Igreja Católica uma espécie de vitória do cristianismo no território europeu. Portanto,
Quando o Carlos Martel ele consegue essa vitória importantíssima contra os muçulmanos, contra os islâmicos, ele vai então ganhar de maneira decisiva o apoio da Igreja Católica. Então, a Batalha de Poitiers representa, no processo de centralização do Reino dos Francos, a vitória definitiva, né, dessa união entre o Reino dos Francos e a Igreja. A Igreja ela vai se sentir, de certa forma, em débito com o Carlos Martel. Por quê? Se não fosse a atuação dele e a atuação do Exército dos Francos, a Europa teria se transformado, então, num território muçulmano. Portanto, essa vitória, né, ela é muito marcante para esse processo de centralização, tá certo? Durante esse processo de centralização, né, e esse conflito, né, que é marcado pela batalha então de Poitiers, né, a gente consegue observar, né, o quanto que na realidade o domínio muçulmano, né, islâmico, ele está então avançando por muitos territórios aqui na Europa, né? E com a vitória, então, há uma espécie de quebra, né, de impedir que os muçulmanos eles continuem aqui conquistando, né, e dominando culturalmente e no aspecto religioso esse território europeu aqui, tá certo? Com essa vitória, né, vai acontecer ainda uma aliança mais forte, porque os territórios, né, que pertenciam aos muçulmanos, que eles estavam conquistando aqui na Península Itálica, eles vão ser doados à Igreja Católica. Então, esse processo é um processo super importante para fortalecer ainda mais essa união, tá? Mas eu gostaria então que vocês dessem uma boa olhada nesse mapa aqui, para que vocês então percebam que pós-batalha de Poitiers, o avanço islâmico ele é contido, a Europa islamizada ela vai se concentrar basicamente na Península Ibérica, tá? No norte da África e no Oriente Médio também, obviamente, né? O Império Bizantino está aqui, totalmente forte, né? Perdeu as suas possessões que eles haviam conquistado ali no comecinho, né, do governo do Justiniano, mas ele está aqui contido e o Império Carolíngio vai se fortalecer aqui ao longo, né, dos anos 800 em todo o território europeu. Então esse mapa nos ajuda a localizar geograficamente, né, que nos anos 800, então a gente tem três grandes impérios, tá certo? O Império Bizantino, que vai continuar se consolidando, né, no aspecto econômico, com as trocas comerciais, religioso, né, com um cristianismo ortodoxo, tá? O Império muçulmano, né, que vai se consolidar do ponto de vista cultural com a religião islâmica, que está em processo de expansão e que também vai ter uma forte troca comercial. A gente vai estudar a formação do Islã muito em breve. E o Império Carolíngio, que vai consolidar o cristianismo romano na Europa, né, e que vai então ter como característica econômica a sua ideia, né, de uma economia agrária. Fechou? Bom, então agora que a gente já consegue reconhecer, né, esse processo, esses reinos, cabe a gente falar exatamente como que vai ocorrer essa construção dessa nova dinastia, tá? Então vamos recuperar algumas coisas. O Pepino, né, o Breve, ele em 751, então ele vai destronar, né, o último rei merovingio, e ao fazer isso, então ele vai ser reconhecido pelo Papa como rei dos francos. E aí ele vai ser responsável então por fazer uma guerra contra os lombardos lá na Itália, né, no território da Península Itálica, vai retomar esse território papal. Então percebam como a política e a religião elas estão se misturando o tempo inteiro nesse momento, tá? Então, por que que o Pepino faz isso? Porque ele quer que a igreja o reconheça como o legítimo herdeiro. E com isso, então, ele vai conseguir, né, essa troca com a igreja, porque ele vai expulsar os lombardos, né, lá da Península Itálica, e ele vai, então, ser legitimado pela igreja como o verdadeiro rei dos francos. Posteriormente, então, é que a gente vai ter a Batalha de Poitiers e a atuação do Carlos Martel, né, conseguindo, então, impedir o avanço da religião islâmica na Europa, e com isso ele vai ganhar ainda mais apoio
da Igreja Católica. O governo do Carlos Martel, ele também vai ser bastante curto, né? Por um lado, mas então ele vai ser visto como sendo o verdadeiro criador dessa nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Carolíngia que vem desse nome, né? Que vem do Carlos Martel, então, e que vai ter como grande nome mesmo, como grande momento, né, da sua existência, o Império do Carlos Magno, que vai viver de 742 a 814, né? E que vai então se consolidar como o grande rei dos francos, um rei tão importante que ele vai ser nomeado como imperador pela Igreja, né, Católica. No ano de 800, né, ele vai ser nomeado imperador pela Igreja Católica, né, recuperando todos aqueles símbolos que estavam presentes ainda no Império Romano, e vai ser então de uma maneira bastante decisiva, assim, esse rei que vai então conseguir centralizar o poder nas suas mãos, tá certo? Então, galera, como que a gente pode ver esse processo, né, que vai consolidar o reino dos francos como um reino católico, né? Como vocês podem ver, aqui a gente está observando, né, um quadro que é a coroação do Carlos Magno pelo Papa Leão III lá em 800, né? Então, a gente pode construir aí uma linha de raciocínio que tá lá ainda no Clovis, que começa a usar a Igreja Católica para legitimar esse poder e legitimar esse reino perante todos os outros povos, né, e todos os outros reinos germânicos que estão ali na Europa, né, quando ela se fragmenta pós a queda do Império Romano. Então, aquilo que começa lá com o Clovis, na dinastia dos Merovingios, no ano de 476, vai se consolidar com o Carlos Magno no ano de 800 depois de Cristo, né, na coroação que o Papa Leão III faz, né, dando a ele o título de Imperador Romano do Ocidente. A gente pode ver aqui, né, essa representação do Carlos Magno portando uma coroa, portando o cetro que representa o império, então ele é o herdeiro de todo esse território romano, é assim que a igreja o vê. E essa representação ela é emblemática porque a gente consegue ver que numa mão ele carrega o cetro e na outra ele carrega a igreja. É como se a Igreja Católica estivesse em suas mãos. Afinal de contas, ele é o herdeiro daqueles que conseguiram converter toda a população católica ao cristianismo e também impedir o avanço dos muçulmanos nesse território. Sobretudo, ele é o herdeiro daquele que conquistou o território dos lombardos e deu aquele território lá na Península Itálica para a Igreja Católica. É por isso que até hoje, né, o Vaticano ele é um país, né, que tem ali nas possessões da Igreja Católica, justamente por causa desse processo, tá certo? A gente pode ver então que há uma centralização do poder usando a religião, faz expandir o território do Reino dos Francos, que eu vou mostrar para vocês como se dá essa expansão em todo esse período que a gente estudou aqui, né? 481, 466, vai se expandindo, né? E ele vai então com esse processo de conquista aqui em 801, 804, então é quando a gente tem toda essa expansão, tá certo? Então reparem que esse processo aqui que começa em 481, ele vai terminar em 801, após, né, a coroação do Carlos Magno, vai se consolidar então essa grande expansão territorial. Quando você observa, né, essa expansão territorial, você também tem que pensar que ela se deu porque a igreja o apoiou e a igreja, em contrapartida, ganhou seus territórios e também ganhou uma Europa basicamente toda ela cristã, toda ela convertida ao cristianismo, tá certo? Agora, qual que vai ser o problema enfrentado
pelo Império Carolíngio, né, na figura do Carlos Magno. Quando ele morre, o território que ele conquistou aqui, né, que a gente já analisou, ele vai ser dividido entre os seus 3 filhos, né, o Carlos, o Luís e o Lotário. E com essa divisão, então, né, vai acabar fragmentando esse poder que estava centralizado aqui quando o Carlos Magno era visto como imperador dos romanos, né, como imperador do Ocidente, da Igreja Católica, vai ser totalmente dividido, né, em 843, quando esse poder é entregue então aos seus 3 descendentes. Nenhum desses 3 descendentes consegue articular e ter consigo a força da representatividade que o Carlos Magno teria. Então, em 843, a partir do Tratado de Verdun, esse território do Reino dos Francos, né, do Império Carolíngio, olha o drama do professor na quarentena, agora é o interfone tocando, se liga só. Será que agora vai? Será que agora a gente termina? Acho que agora a gente termina essa interrupção, hein? Então vamos voltar aqui, ó. Então o Tratado de Verdun, ele é extremamente importante pra gente, certo? Por quê? Porque ele vai então representar mais uma vez a fragmentação. Tudo aquilo que o Carlos Magno conseguiu centralizar nas suas mãos acabou sendo descentralizado nas mãos de Carlos, né, nas mãos de Lotário e nas mãos é, do, do Luís, né? Com isso, o Tratado de Verdun, então, ele vai ser extremamente importante para a gente entender a estruturação do feudalismo. Aquilo que era unido e centralizado acaba se descentralizando a partir do Tratado de Verdun. Mas a gente vai ver, então, o feudalismo já nas próximas aulas. Só que é fundamental que vocês tenham em mente, então, que após esse processo, né, de transformação e de descentralização do Império Carolíngio, essa fragmentação ela já vai ser uma fragmentação que vai estar na base da estruturação do feudalismo. Mas isso a gente vai ver logo em breve. Fechou? Então escreve aí tudo que a gente conversou aqui nessa videoaula com suas palavras, tá? Tenta fazer um resumão aí no caderno de vocês para que tente, então, todo esse processo que eu sei que é um pouco complexo, né, um pouco difícil de entender, para que vocês consigam, então, elaborar melhor na cabeça de vocês. Fechou? Então é isso. A gente se vê em breve e um beijo.